Boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo aqui, hoje, nesse domingo, dia 19 de abril de 2020, para mais uma live, já que nós não podemos nos reunir em nosso espaço físico, estamos reunindo aqui através da internet, essa grandiosidade tecnológica que o Criador proporcionou a inteligência ao ser humano para dar esta condição de nós, nesse momento, também nos reunirmos. Como Igreja de Cristo, o Ministério Graça e Intimidade, na qual, na verdade, faz parte a Igreja de Cristo, ele tem a grata satisfação de poder compartilhar a graça de Deus, a genuína graça de Deus, através da mensagem que nós levamos ao povo local e àqueles que se unem a nós para ouvir esta palavra. Eu convido você nesse momento a se unir a nós através da oração. Você que está pelo Facebook, você que conhece o nosso trabalho, nossos irmãos aqui do Ministério Graça e Intimidade, aqui de Macaé, de Rio das Ostras, que vocês possam nesse momento se unir comigo em uma palavra de oração e intercessão. Pai, eu te agradeço porque a sua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Com todas as dificuldades, os obstáculos, os problemas, as objeções que nós encontramos na vida, com todas as situações difíceis que o Senhor sabe que nós vamos passar e viver, nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, para comungar desta palavra da tua graça, ó Deus. Ensina-nos a ser humilde, ensina-nos a ter o teu amor, ensina-nos a ter a tua paciência, a compreender, a saber, a viver, porque só a tua graça é quem pode mudar os corações, a mente, as intenções das pessoas, somente a tua graça, ó Deus, para que as pessoas possam se compreender, se entender, se amar, usufruir do teu amor, da tua ternura, daquilo que o Senhor tem de bom, sem obrigar, sem forçar, mas movidas pelo teu invisível amor, movidas pelo teu Espírito que nós não vemos, mas sentimos, é como o vento. O vento sopra e nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, mas nós acreditamos que o vento existe. Assim é o Senhor em nossas vidas. Nós cremos no mover do teu Espírito Santo, nós cremos no mover do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. A tua fidelidade é o único motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Nessa palavra inicial de oração, ó Deus, eu te dou graças pela minha vida, pela vida daqueles que me cercam, de familiares, daqueles filhos abençoados que o Senhor trouxe para fazer parte desta comunidade, Ministério Graça e Intimidade. Daqueles a quem o Senhor chamou, predestinou, escolheu, elegeu desde antes da fundação do mundo. Do povo de Rio das Ostras, aqueles que estão conosco ao vivo, aqueles que vão assistir a nossa live daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, aqueles que estarão nesta terra futuramente, porque a terra permanece para sempre. Por isso eu te agradeço, porque o Senhor me levantou, assim como muitos outros, para pregar a tua graça. Não para viver em litígio, para discutir, mas para pregar a genuína graça de Deus. Abençoamos a vida do irmão Rosivaldo em Rio das Ostras, abençoamos a vida do irmão Silvio, da irmã Sandra, da família do irmão Rosivaldo, a família da irmã Marinha, da irmã Isabel, da irmã Raíssa, a família do irmão Stefan, a nossa família, todas as famílias que fazem parte, a irmã Sueli, que nos acompanha, que tem se chegado a este trabalho, aos outros, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra, que estão bem próximos e desejosos em seu coração de abraçar este ministério, esta causa que é a tua graça, a genuína graça de Deus. Por isso, Deus, vamos te louvar e vamos pedir que o Senhor nos use para que a tua palavra, que é viva e eficaz, a palavra que é fiel e verdadeira, que vai sair da nossa boca, ela saia e vá direto à mente e aos corações, não para a salvação eterna, mas para a salvação da mente nesta vida, para reinar em vida. Que nós tenhamos
os teus insights, que nós tenhamos a tua revelação, que nós tenhamos os teus sentimentos, para que possamos agir conforme filhos amados, sabendo que nós temos uma carne que tem variações, mas um espírito que está perfeito. Por isso, ó Deus, portanto, a minha gratidão através das nossas orações dos teus filhos que estão ligados conosco. Continua, Deus, falando-nos nesta noite maravilhosa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vamos louvar ao teu nome, Senhor. Qual é o primeiro louvor? Nós vivemos uma liberdade que Deus nos concedeu e, com certeza, nesta liberdade, através desta liberdade, é que nós podemos chegar aqui, é que nós podemos vivenciar aqui, é que nós podemos compartilhar do amor, da graça, da bondade de Deus. Vamos prosseguir com o louvor neste momento. Louvor chamado Graça e Liberdade. Para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre vós. O pecado não pode mais nos conduzir, pois a graça abundante fez fluir. Para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir, pois a graça abundante fez fluir. Não mais a lei que nos punia, agora a lei do amor, só a alegria. Então havemos de pecar por causa disso, de modo algum, pois quem nos chamou, nos predestinou, quem nos libertou, Jesus Cristo. Para se com Cristo sua vida agora está protegida em amor, nada pode sua vida derrubar. Pois o que venceu na cruz é o Senhor. A lei de Cristo está no teu coração, o preço ele pagou, toda a proteção. Liberdade ele te deu para vencer, com santidade, alegria e prazer. Alegria e prazer. Para se com Cristo sua vida agora está escondida e protegida em amor, nada pode sua vida derrubar. Pois o que venceu na cruz é o Senhor. A lei de Cristo está no teu coração, o preço ele pagou, toda a proteção. Liberdade ele te deu para vencer, com santidade, alegria e prazer. Alegria e prazer. Alegria e prazer. Alegria e prazer no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvor maravilhoso que Deus nos deu. Graça e liberdade.
nós vivemos a liberdade em Cristo, não para fazer desta liberdade a libertinagem, não para fazer uma vida promíscua, de forma nenhuma, mas para entender que, como diz lá em Hebreus 9:26, o pecado já foi aniquilado e por isso ele não tem domínio sobre nós. Mas e a nossa carne? Nós continuamos pecando e cometendo obras mais. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Isso é fato. Isso, depois da cruz, se tornou um fato completamente diferente do período anterior à cruz. É um fato que nós entendemos que mesmo sendo perfeitos em Cristo, reinando nesta vida, já vivendo o céu, nós continuamos em corpo de carne. Jesus mesmo falou: Pai, peço que não os livre deste mundo, mas que os livre do mal. Porque Jesus sabia que nós continuaríamos vivendo na carne, mesmo tendo um espírito aperfeiçoado por Ele, mesmo sendo predestinados, eleitos, estando salvos para a vida eterna. Ele sabia que nós precisávamos desenvolver, evoluir, crescer nesta vida e alcançar a estatura de varão perfeito. Então, o Cristo ressuscitado, Ele vive em nós, Ele está em nós. Nós temos uma comunhão perfeita. Todos os dias a nossa comunhão, ela é real com Cristo. Pode ser que muitas vezes a nossa carne tente dizer para nós assim: olha, Marcos Felipe, não, você não é merecedor, você não merece. Para a liberdade, Cristo me chamou verdadeiramente. E quando eu tenho o conhecimento desta verdade, quando eu conheço esta verdade, eu busco este equilíbrio diariamente, procuro crescer na leitura, no conhecimento, na oração e na minha intimidade com Deus. É fato que nesta terra, nesta vida, nós temos muitas vezes desavenças, problemas, percalços, porém quando nós temos o conhecimento destas verdades, nós somos mais do que vencedores, que a palavra diz que nós já temos garantido a salvação eterna, que nós já estamos reinando em vida. Aí sim, aí isto é como uma alavanca na minha vida, na sua vida, e é uma bola de neve que vai crescendo dia após dia, no sentido perfeito da coisa, no sentido bom da coisa, vai crescendo e vai aumentando e vai fazendo que nós cresçamos na estatura de varão perfeito, para a glória do nosso Deus. Vamos mais um louvor. Esse louvor é com o playback? Sim. Continue conosco. Louve juntamente conosco. Dê graças ao Senhor. Só Ele é digno de toda graça e de todo louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Eis o diferencial. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas
de coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo Obrigado, minhas Jesus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. mãos ao Cristo Obrigado porque tu que venceste, venceu. Tu vencestes por mim. Cordeiro Tu és o de Cordeiro de Deus. morreu Tu por morrestes, mim. mas ressuscitastes, ó Deus. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, Deus. É por isso que eu vivo. Digno é o É por esta razão que nós estamos aqui reunidos na tua presença, ó Deus. Mas ressuscitou. Amém. Glória ao teu nome. Digno é o Senhor. Tu és soberano, Deus. Ao Deus soberano, a este Deus que nós prestamos culto, a este Deus que nós colocamos a nossa vida à disposição. Porque você que está conosco, você que já nos conhece há algum tempo, você sabe que, como disse o apóstolo Paulo, trabalhamos dia e noite para o nosso sustento e pregamos o evangelho por amor à causa, por amor a Deus. Não pregamos por soberba, por torpe ganância, mas entendemos que Ele é soberano. Vamos adorá-lo. Tu és soberano Sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Ao Deus soberano, aquele que tem toda a honra, a quem nós devemos toda a honra, glória e louvor. Tu és soberano sobre a terra, Sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, porque Tu és tremendo. E se Ele tem essa glória toda? E apesar desta glória que tens, Tu se importa, Tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Obrigado, Jesus, por causa do Teu amor. Mesmo sendo grandes como és, Tu se igualaste a nós, e morreste em nosso lugar. Sobre a terra,
sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tu reinas absoluto, ó Deus. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Por quê? Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor, e esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor, E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus, mais uma vez, nós nos encontramos na tua presença, sempre, sempre, sempre. Pai, nós não entramos, nós permanecemos na tua presença dia após dia. 24 horas por dia nós estamos na tua presença, Pai. Por quê? Porque a sua palavra nos afirma que o teu Espírito habita em nós, a tua igreja. Então, de forma alguma eu poderia dizer, entramos na presença do Pai, porque a tua presença é constante em nossas vidas, Pai. Por esta razão, eu te louvo, eu te agradeço por causa desta plateia abençoada que está conosco. Irmão Rosivaldo, todos os irmãos, todos aqueles que estão ligados nesta live, neste culto cristão, neste encontro de fé cristã, né? Neste culto racional, em que com o nosso raciocínio te exaltamos e te louvamos. O Senhor há de falar-nos nesta noite de forma maravilhosa e perene, para a glória do teu nome, Pai. Louvamos ao teu nome, Pai. Nós cantamos um louvor maravilhoso que diz que tu és soberano. Antes de nós entrarmos na nossa mensagem, apenas para lembrar alguns detalhes importantes, né? Nós somos o Ministério Graça e Intimidade. Estamos situados aqui na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, na Avenida W16, número 240, no bairro Lagomar. Nos reunimos ali aos domingos, por volta das 9h30 da manhã, para engrandecer aquele que pode, aquele que tudo pode, que é soberano verdadeiramente. Quero te fazer um convite. Geralmente, nós não fizemos semana passada, né? Mas eu quero te fazer esse convite hoje. É um convite para que você possa cooperar conosco, mas para que você possa também fazer parte desta família. Se inscreva em nosso canal, Ministério Graça e Intimidade, Pastor Marcos Felipe, esse que vos fala. É gratuito, você pode se inscrever em nosso canal, compartilhar as nossas lives. Nós temos mais de 25 lives, os nossos encontros. Compartilhe, assiste, se alimente, deixe alimento sólido, né? E se você quiser ser um colaborador, um patrocinador do nosso ministério, ele tem projetos grandes. Nosso ministério não defende o dízimo. Nosso ministério entende que o dízimo era antes da lei, foi durante a lei, mas fazia parte daquele pacote da lei, do legalismo. E o dízimo, ele não pode ser uma obrigatoriedade na graça. A graça nos dá plena liberdade para que nós possamos colocar o nosso coração, nos inclinar, fazer conforme o nosso coração, conforme diz lá Paulo aos Coríntios falando, né, cada um coopere segundo aquilo que propôs no seu coração. Então seja um semeador com entendimento, com verdadeiro amor, né, com o seu coração genuíno,
Nós sempre fazemos este convite, é uma solicitação, não é uma obrigação, porque nós vivemos realmente das doações dos irmãos para o desenvolver da obra, não para a nossa vida pessoal, mas para o desenvolver desta obra maravilhosa. Se você desejar fazer uma doação, nós ainda não temos um site, em breve nós teremos o nosso site, e no site você vai ter uma forma de fazer a contribuição, de acessar, é muito mais fácil, mas hoje faça um contato conosco, o nosso DDD é o 22 981552308, é o nosso número, né? Nosso celular, nosso WhatsApp, faça contato comigo, pastor Marcos Felipe, e nós vamos lhe orientar como você poderá fazer um depósito, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que Deus te incentivar. É livre o Ministério Graça e Intimidade, ele não obriga ninguém, né, a participar financeiramente, é livre, mas nós contamos com o vosso apoio, né, as vossas contribuições para progredir, para desenvolver o nosso projeto. Meu último convite é, se você é um músico, se você toca um instrumento de sopro, venha fazer parte conosco, venha se juntar a nós também, traga seu violão, seu violoncelo, violino, teclado, seu trompete junto comigo, né? Aqui eu não posso fazer a sua voz, né? Eu não posso fazer aqui um som de trompete, estou dentro do apartamento, mas na nossa comunidade, essa semana ainda uma colega minha lá da Bahia, Patrícia Sarubi, um grande abraço para ela, falou, olha, de vez em quando eu assisto você tocando, né, o trompete, pastor Paulo César lá de São Paulo. Então os abençoados irmãos, eles gostam realmente de ouvir também, né, um bom instrumento, uma boa música, e eu convido você, venha fazer parte conosco, você que mora aqui no bairro São José do Barreto, no Lago Mar, bem próximo a gente aqui, e você tem um instrumento, se você diz assim, mas eu estou afastado, entre aspas, distanciado da comunhão social com a sua comunidade, porque afastado de Deus você nunca estará. Deus, quando Ele atrai, quando Ele predestina, quando Ele chama, Ele jamais deixa os seus filhos. Venha fazer parte conosco, abrace esta causa da graça de Deus, o Ministério Graça e Intimidade, para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Então, fica o meu convite para você, para todos vocês que estão conosco, tá bom? Filha, se você puder, coloca uma outra playback. Vamos finalizar isso aí. O tema de hoje é um tema maravilhoso. Eu estudando, ouvindo, né, alguns encontros e lendo a palavra, Deus tocou no meu coração e eu decidi fazer uma macrovisão da transição para a graça. Quando havia o Jesus de Nazaré e na graça nós temos o Cristo ressuscitado. Sabe, algumas pessoas às vezes me perguntam e de forma um tanto agressiva, um tanto forte, mas vocês só pregam Paulo? Só o que Paulo fala que é verdadeiro? Olha, então não quero mais ver vocês na comunidade de vocês lendo algum trecho do Antigo Testamento ou dos livros históricos. É muito interessante, porque quando nós temos uma macrovisão, a mente da gente, ela se expande, ela cresce, ela desenvolve. Por exemplo, quando você começa a estudar, você começa no jardim de infância, você faz o primário, depois o ginasial, o secundário, e aí você é livre para ir a uma faculdade e cursar o nível superior que você deseja. Depois você faz a pós-graduação, o mestrado, né, o doutorado. É algo facultativo, o nome já diz, é faculdade. Todos são livres depois para optar no curso de nível superior que querem fazer, e com isso a mente vai expandindo, ela vai crescendo, vai desenvolvendo. E então muitas vezes as pessoas nos perguntam, relacionado a esta questão, na macrovisão da graça de Deus, toda a Escritura, não só a Escritura, né, do Gênesis ao Apocalipse, mas qualquer outra literatura que faça com que nós venhamos agregar conhecimento para saber, para entender e explicar como é a graça de Deus. Obviamente que junto com a oração, a nossa comunhão com o Pai, né, a intercessão e o Espírito que está em nós, nós conseguimos explicar e traduzir a graça de Deus e compartilhar, porque na verdade, amados, nós lemos, nós estudamos juntos com os irmãos, e quem nos ensina é o maior mestre. Eu não sou mestre, professor de ninguém. Nenhum pastor pode se auto-intitular mestre, professor, porque na verdade, quem vai nos ensinar é o Espírito Santo de Deus. Cabe a Ele
nos ensinar, nos dar os insights, nos trazer a revelação, nos trazer à mente aquela abertura que vai despertar a mente, vai dizer assim: isso é a graça de Deus? Isso é o Evangelho? É isso que faz com que nós venhamos viver a liberdade que Cristo nos deu? Sim, é isso. E é tremendo. Então, abra a sua Bíblia comigo, hoje domingo, 19/4/2020, para falar sobre uma macrovisão da graça de Deus, Jesus de Nazaré. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 23. Perdão, Mateus capítulo 18. Essa palavra, ela é uma palavra que nos traz um conhecimento, nos traz um entendimento, e depois você vai abrir comigo João capítulo 1, são livros históricos. João 1, 17. Nos traz um conhecimento muito importante, porque nesse questionamento que nos fazem, diz assim: então Jesus pregou para o judeu, ele não pregou para a igreja. Mas você vai entender que os filhos de Deus, eles nesta terra, primeiro, eles estavam selecionados com o povo judeu, com o povo hebreu, mas antes da fundação do mundo, Deus já havia predestinado os seus filhos, não somente na nação judaica, mas em todas as etnias, em toda a terra. Mateus, livro histórico de Mateus 18:11 diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. João, capítulo 1, 17, nos fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja bem, vamos observar que Jesus de Nazaré, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo dentro do seu contexto de vida, dentro da sua vocação, dentro do seu chamamento. E nós precisamos compreender e observar que a vida que Jesus de Nazaré levava era dentro da lei de Moisés. É muito simples quando nós conseguimos ter uma macrovisão, compreender as verdades da graça de Deus através desse conhecimento. Por exemplo, Jesus era um judeu, ele nasceu debaixo de um contexto judaico, ele nasceu debaixo da lei judaica e ele tinha que cumprir, ele precisava viver todos os preceitos da lei. E aí você pode perguntar assim: mas aí, Marcos Felipe, o que então que nós temos que imitar de Jesus de Nazaré? Se ele era judeu, se ele viveu a lei, se a Bíblia diz, como Paulo falou, sede meus imitadores, né? E vocês, na graça de Deus, ensinam que nós não temos que seguir Jesus nos dias de sua carne. O que nós temos que imitar de Jesus, né, é a sua paciência, é o seu amor, a sabedoria, a sua inteligência, a forma como ele conduzia,
na vivência do dia a dia. Todas as vezes que nós lemos os livros históricos, sim, chamamos de livro histórico, né? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não podem nunca ser classificados como testamento, porque Jesus ainda vivia. Um testamento ele só tem valor depois da morte do seu testador. Então esses livros aqui, eles fazem parte da historicidade de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José. Sim, mas ele era o filho de Deus? Sim, era o filho de Deus. Mas nos dias da sua carne, dentro da tribo de Judá, dentro do povo de Israel, ele tinha uma filiação. Jesus tinha uma genealogia. E a história de Mateus, Marcos, Lucas e João precisa ser encarada pelo povo de Deus apenas como história. O evangelho só existe um. E ele foi revelado a Paulo. Muitas vezes me questionam, não, então quer dizer que vocês não seguem o que Pedro, Tiago e João pregavam? Não, de forma nenhuma. Você vai ver mais à frente que tanto Pedro, Tiago e João, eles faziam parte da mesma estrutura de evangelho que Jesus fazia, Jesus de Nazaré. Então nós temos que seguir a paciência, o amor, a sabedoria, a inteligência, a forma de conduzir as vivências diárias que Jesus, como grande profeta que ele foi para o seu povo, ensinou. Porque haviam naquela época muitos outros profetas, muitos faziam milagres, não era apenas Jesus Cristo. A grande diferença entre Jesus e os outros profetas é que Jesus se intitulou Filho de Deus, e isso revoltou a muitos daquela época, principalmente os religiosos. Quando Jesus se dizia o Filho de Deus, eles não aceitavam aquilo ali, achavam soberba da parte dele. Como é que pode você dizer-se Filho de Deus? Então, historicamente, como disse Paulo, nós temos que examinar e reter o que é bom em linha, alinhado com o novo pacto da graça de Deus. Saber focar o contexto para aplicar na nova aliança que nós vivemos. É a aliança que nós vivemos. Que eu pergunto a você, você vive na aliança edêmica, na aliança adâmica, né? Na aliança dos patriarcas, em qualquer outra aliança, daquelas que quem estuda teologia, né? Tem várias alianças. Você vive nesta aliança, na aliança feita por Moisés, na mosaica, ou na nova aliança estabelecida por Cristo após a cruz do Calvário? Aonde você está vivendo? Qual contexto de aliança você vive? Você que participa de um outro ministério, o ministério legalista que dá ceia, né, que é a Páscoa judaica, né, que faz jejum, que sobe monte, que ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí uma vez me perguntaram, mas você tem que pregar evangelho, você não tem que estar pregando contra isso? Sim. Se eu prego o evangelho, eu tenho que amar os meus irmãos e, olha, abrir os olhos, fazer com que o véu caia, levar o entendimento real e verdadeiro do que é evangelho. Amado, evangelho quer dizer boas novas de grande alegria. E todo este contexto legalista, se você ler a história do povo judeu, era feito em um contexto de tristeza. O judeu, quando jejuava, ele se vestia de saco e cinza, ele tinha que colocar um unguento no seu cabelo para não demonstrar, né, que ele estava em jejum, que ele estava fazendo aquilo. Ele tinha que transparecer alegria, fazer com alegria, porque era algo, né, que ele estava fazendo contristado. E os hipócritas, os fariseus, não, eles ficavam descabelados, eles faziam com que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Hipocrisia pura. E muitos hoje fazem da mesma forma. Então, quando nós focamos o contexto do texto imediato, contexto histórico e contexto cultural, e de uma forma inteligente, nós estudamos, porque não é apenas eu ler as 14 epístolas de Paulo, não. Nós reputamos as 14 epístolas de Paulo como o filtro da Bíblia Sagrada, como o filtro da graça de Deus. Lemos de Gênesis a Apocalipse, conhecemos a história. Precisamos pesquisar e conhecer outros, ler outros autores, com certeza, por que não? O próprio apóstolo Paulo falou, examinai tudo. Eu posso conhecer sobre o espiritismo, sobre Umbanda, Candomblé, sobre qualquer religião na face desta terra, não há problema nenhum. Posso ler, estudar, conheço pastores
que antes de se tornarem pastores da graça de Deus, que antes de conhecerem o genuíno evangelho, passaram por várias religiões, por várias denominações, pelo adventismo, pelo testemunho de Jeová, pelas assembleias e por tantas, e tiveram conhecimento de várias religiões, pelo Seixonoe, né, pelos Meninos de Deus e tantas outras que se denominam. Se for procurar aqui no Google, eu vou perder as contas, eu não vou ter tempo de falar tudo isso. Mas quando você tem um encontro real, não com religião ou denominação, mas você fala, Marcos, denominação, e você tem um nome, MGI, sim. Quando nós nos reunimos aqui, chamamos o Ministério Graça e Intimidade MGI, mas nós não tratamos de uma forma a adorar e idolatrar uma placa, né? É a nossa denominação, é a única que salva. Não, nada disso. O que nos salvou foi a morte e a ressurreição de Cristo. E o que salva a nossa mente e o entendimento é o conhecimento do contexto da graça de Deus a todos os nossos irmãos. Você vai ficar surpreso quando do outro lado da vida você chegar a encontrar um padre, um irmão católico, né? Um irmão que foi da Umbanda, que foi do Espiritismo, e vai dizer assim, Marcos Felipe, você está maluco, você está louco, doido, dizendo que... Por que não? São nossos irmãos. Talvez estejam em um engano, como muitos que estão nas assembleias, em outros ismos por aí, frequentam 30, 40, 50, 60, 70 anos, e no final da sua vida tem um encontro genuíno com Deus libertador, com Deus da graça, e aí percebem que perderam anos escravizados. Foram escravizados por religiosidade, por homens soberbos, como o próprio apóstolo Paulo falou, cães gulosos, que só querem o bolso e mais nada. Então, amados, quando nós entendemos esse contexto, entendemos que a lei de Moisés, a cruz e depois da cruz é o tempo necessário para a estrutura que Deus quis desenvolver para os seus filhos. Quando você consegue ter esta macrovisão, eureka, descobrir a pólvora, você vai entender que esta é a graça de Deus. Então, Jesus de Nazaré, como eu falei anteriormente, assim como Pedro e os demais, era ministro da circuncisão. O termo circuncisão, de origem israelita, né? Ele mostra que era aquele indivíduo que ao 8º dia circuncidava a carne do prepúcio do menino, simbolizando a pureza, a limpeza, né? Era algo puramente religioso. E também ele poderia ser extensivo a um gentil que passasse a ser do contexto ritualístico judeu. E aí nós vamos ver Paulo falando sobre este ministério de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 15, verso 8, que aí você vai entender a macrovisão, você vai entender assim, caramba, Jesus Cristo então era isso mesmo que os pastores da graça pregam? Poxa, eu estava completamente enganado. Romanos 15, versículo 8. Olha só que palavra desmistificadora, que palavra que vai fazer com que o véu caia dos seus olhos e você vai poder enxergar quem era Jesus de Nazaré. Digo, pois, portanto, os outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então Paulo diz que Jesus, para que cumprisse a glória de Deus, o que cumprir a glória de Deus? Cumprir todo o antigo pacto. Jesus veio cumprir a lei. Ele teve que ser o ministro da circuncisão em prol da verdade para confirmar as promessas feitas aos pais. Quem são esses pais que Paulo falava? São os hebreus, porque Paulo também era um hebreu. Jesus era um hebreu, era um judeu. E aos pais, aos hebreus. Então, houve uma necessidade dele cumprir toda a lei, dele viver e fazer todos os rituais, dele se batizar com João Batista, né? Lembra-se quando João Batista falou ali, tu vens a mim, eu que preciso ser batizado. Jesus falou, deixe por agora, filho, para que se cumpra o que está escrito. Jesus não precisava passar por aquele ritual. Mas veja bem, ele quando se batizou, você diz assim, olha, se Jesus se batizou, então por que eu não posso passar pelas águas?
Porque Jesus se batizou por você, por mim. Ele se fez maldição em nosso lugar. E se nós formos analisar por um contexto, uma visão ritualística, aquele ritual que ele fez com João Batista, ele fez por você, por mim, por todos os seus filhos. E aí, Paulo mostra que, para que nós, os gentios, glorifiquemos a Deus por causa da misericórdia de Deus, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Porque nós, gentios, por que ele fala isso? Nós não tínhamos direito, mas por predestinação, ele nos enxertou na videira verdadeira. Como é que ele nos enxertou? Ele mesmo sendo um judeu, um cumpridor da lei, sendo o próprio Deus, como diz em João capítulo 1, ele se fez maldito e morreu em nosso lugar. E aí nós passamos, historicamente falando, a ter direito a reinar em vida como reina, né? Todos os filhos de Deus. E o compromisso de Jesus de Nazaré nesta terra era justamente esse. Vamos lá, Mateus capítulo 8, livro histórico de Mateus capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. Você que está conosco, se você mora próximo ao Lado Mar, assim que nós estivermos nos reunindo, nós vamos avisar, vamos enviar. Pode nos chamar no nosso Facebook, nós vamos passar, ou no nosso telefone, como nós falamos, DDD 22 981 55 2308, se você se conectou agora, nós passaremos todas as orientações para você. Vamos lá, Mateus 8, 3 e 4. Esta passagem, se você quiser ter um contexto maior, você pode ir lá no Antigo Testamento, em Levítico 14, do 1 ao 32, que vai falar um pouco sobre esse contexto também. Mateus 8, 3 e 4, que diz o seguinte. Você achou, minha filha? Pode ler na sua Bíblia? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. É isso? 4. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então, no contexto da antiga aliança, no livro de Levítico capítulo 14, do 1 ao 32, há a orientação de como a pessoa que era purificada da lepra, que era uma doença naquela época que não tinha cura, né? Assim como agora, período de Covid-19, entre aspas, não há cura, não há cura, não há cura. Existe cura, Deus deu sabedoria ao homem para fazer a cura até de forma tão célere, né? A mente humana está muito evoluída. Mas naquela época não havia tecnologia, não havia energia elétrica, não havia internet, não havia a ciência tão evoluída como existe hoje. E quando havia cura, de alguma forma, por algum motivo, aquele homem, de acordo com o preceito da lei de Moisés, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, havia um ritual, ele tinha que matar o animal e o sangue aspergir, enfim. É todo um ritual que nós não vamos, né, explicar ou ler a respeito desse ritual, é bem extenso, mas você pode ir lá, Levítico capítulo 14, de 1 a 32, e verificar como era este ritual. E aqui Jesus, o que Jesus de Nazaré fez? Jesus valorizava o contexto da lei e ele orientou esse homem. Ele deu todo o valor que a lei merecia ter. E tem pessoas que hoje querem copiar, mas só copiam alguns pontos da lei, não copiam todos. Os 613 mandamentos, porque a lei ela era bem clara. Se você cumprir 612 e não cumpriu um, não adianta. Você anulou os 612 que você fez. Você podia obedecer tudinho. Como diz o mineiro, tudinho, mas você não cumpriu umzinho, anulou todos os outrinhos. Então não adiantava nada. E Jesus falou para ele, vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus cumpria a lei e valorizava. Então, quando nós deparamos com Jesus de Nazaré, com Mateus, Marcos, Lucas, João, com todos esses ensinamentos, a religião hoje ela quer fazer com que o Filho de Deus, os eleitos, os crentes, cumpram aquilo que Jesus fez. Você tem que se batizar, você tem que dar o dízimo. Aí eu pergunto, olha só, quando nós lemos essa passagem, ela está dentro de um mesmo contexto
de que os pastores, os religiosos ensinam a dar o dízimo. Eu vou ler daqui a pouco a passagem do dízimo, para você entender que Jesus não estava ensinando a nós, hoje em dia, a dar dízimo. Não foi nada disso. Só que eu não vejo nenhum pastor religioso dizendo assim, olha, você ficou curado do coronavírus, da lepra, da AIDS, do câncer, vai lá, pega uma rolinha, mata aquela rolinha, pega um cordeiro, mata, pega o sangue. Eu não vejo ninguém fazer esse contexto que a lei mandava, que está lá em Levítico. Só o que interessa, a parte religiosa, monetária, é o que eles fazem. Ou a parte de rituais, alguns rituais que dizem assim, não, se você fizer esse ritual aqui, toda missa ou todo culto, você vai ter comunhão com Deus. Meu querido irmão, a Bíblia é categórica, a nova aliança é categórica. As 14 epístolas de Paulo são categóricas. Por um único sacrifício, nós fomos aperfeiçoados para sempre. Não é uma ceia, não é uma Páscoa travestida de ceia, que eu faça uma vez por semana, ou quantas missas, ou quantos cultos, que vai dizer que eu tenho comunhão com Deus. Tudo isso é balela. Dentro do aspecto, não é eu quem digo não, é o Evangelho de Paulo. Isso é balela, isso não tem valor nenhum contra a carne. E aí, Jesus valorizava este contexto legalista, porque ele era um judeu, ele tinha que cumprir a lei. Vamos ver mais à frente Mateus 23, 23. Abre comigo lá o livro histórico de Mateus, capítulo 23, verso 23. Essa passagem, então, ela é tremenda, porque ela desmistifica algo que foi embutido, que durante anos eu, Marcos Felipe Ferreira, me borrava de medo. Eu tinha um medo tremendo, porque se eu achava que, não, porque a minha situação financeira está ruim, porque eu não dei dízimo, não fiz e não aconteci, porque eu fui ensinado que se eu não desse o meu dízimo, que o gafanhoto, o devorador e etc, e a geladeira ia pifar e papapá. E eu, durante anos, eu levei isso para minha mente, eu deixei minha mente ficar cauterizada, meu coração mais hoje. Mas um dia, quando eu tive um entendimento da genuína graça de Deus, eu entendi o que é a liberdade em Cristo. E aí talvez alguns dizem assim, mas você fala com tanta ênfase, né, com tanta firmeza, porque eu provo disto de forma tranquila, como eu falei na semana passada, como eu digo para o irmão Walter, olha, a graça de Deus me traz alívio, descanso e repouso. É um alívio saber que nós temos uma liberdade tremenda. Então vamos lá, capítulo 23 do livro histórico de Mateus, verso 23. Olha o que Jesus de Nazaré falou. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Por que ele falou isso? Porque o endro, o cominho e a hortelã eram coisas de pequeno valor, sabe, um valor ínfimo. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, faça esta analogia, coloque numa balança. Se ele fala que haviam preceitos de maior peso, e eles valorizavam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, que preceitos seriam esses? E que hoje também, nos dias de hoje, as pessoas valorizam tanto o dízimo e desvalorizam esses preceitos. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquela. Jesus não disse que não era para dar o dízimo. O dízimo referente ao contexto do povo judeu, não na nova aliança, porque, como eu falei, como a Bíblia fala, eu não. Ele era o ministro da circuncisão. E a circuncisão, ela era única e exclusivamente do povo brasileiro. Ah, não, desculpa, eu errei. Era única e exclusivamente do povo japonês. Não é isso que está escrito aqui, não. Desculpa mais uma vez. Era única e exclusivamente do povo judeu. Assim como todos aqueles preceitos. Se você não fosse judeu, você tinha que abrir mão da sua cidadania, se tornar cidadão judeu e praticar todos os rituais do judeu para que você pudesse ter direito a participar da Páscoa, né, ser circuncidado, dar o dízimo, fazer tudo aquilo. Mas você tinha que ser judeu, porque era algo exclusivo do povo judeu. E Jesus prossegue. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então Jesus de Nazaré, ele nasceu debaixo da lei e ele veio para cumprir a lei. Quando o Messias veio ao mundo, qual era a condição dele? Qual era a condição dele? Mateus capítulo 5,
17, 18. Olha o que Jesus fala aqui. Não penseis que vim destruir, revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Aí tem pessoas que dizem assim, tá vendo? Ele não veio para cumprir. Nós temos que guardar o sábado, temos que dar o dízimo. Ele não veio para revogar. Claro que ele veio para cumprir. Ele era judeu, fazia parte da lei. Ele era ministro da... ministro da circuncisão, né? Eu ia falar da reconciliação, mas não é da reconciliação, era o Cristo ressuscitado. Ministro da circuncisão, e ele veio realmente cumprir a lei. Até mesmo porque a própria lei estabelecia com os sacrifícios dos cordeiros um ícone lá para o cordeiro pascual na cruz do Calvário. Então ele tinha que cumprir todos os atributos, todos os aspectos, tudo aquilo que a lei ensinava que ele tinha que fazer. E ele falou, olha, não vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E o céu e a terra já passaram. Olha só que coisa interessante, eu não vou abordar esse aspecto, mas vou citar de passagem. Tem muita gente que diz assim, tá vendo? Jesus falou o céu e a terra passar. Esse céu e a terra passar não é que céu e terra vai ser destruído, não. É a era Aion, é o período, Aion do grego, é um período que tinha que passar justamente desse contexto que ele estava falando, do cumprimento da lei. Ele quis dizer, olha, até que eu cumpra a lei, ou seja, até que se passe tudo isso que eu tenho que passar, não vai cair um tio ou um jota da lei. Em que sentido um tio ou jota? A lei teria se cumprido ao pé da letra. Até que o templo de Israel, que era o ícone maior da lei, onde se ofereciam os sacrifícios, onde se levavam os dízimos e ofertas, fosse derrubado. Aquele era o ícone maior da lei. E lá no ano 70, na destruição de Israel, na grande tribulação que já aconteceu, eu era criança, não tinha talco, não é isso não, desculpa, eu era criança, e aí o que acontece? Eu tinha um medo, um pavor tremendo quando eu via um disco chamado A Última Trombeta. Olha, aquilo me dava um pânico, eu chorava, minhas pernas tremiam, porque eu achava que Jesus de uma hora para outra ia voltar. E eu ia ficar, e era um pânico, era um pavor, porque se falava de grande tribulação. Porque a grande tribulação, e a grande tribulação aconteceu no ano 70. Ela foi para o povo de Israel. O grande juízo de Deus, a Bíblia revela, as profecias de Daniel revelam, que a grande tribulação foi para o povo de Israel. O juízo de Deus foi para o povo de Israel. Quem crucificou Jesus? Foi o próprio judeu. Ele foi traído por um judeu, ele foi crucificado pelo seu próprio povo. E a justiça de Deus viria sobre o povo de Israel na grande tribulação. Então, qual foi a condição do Messias quando ele veio a este mundo? Veja comigo lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, qual a condição dele. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, olha só, viu o que eu falei agora? A plenitude do tempo, ou seja, o final de um período, aion, ou seja, o fim do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Cristo, ele cumpriu a lei. Para que ele veio? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, para entender isto aqui, não tem que ser literal. Você não pode ler, você tem que ter um contexto histórico, um entendimento, uma macrovisão. O fim do mundo já aconteceu sim. Nunca vai acontecer esse apocalipse que estão promulgando. Eu, quando era criança, toda vez que vi uma pandemia, alguma situação, não, porque em 2000 vai vir o bug do milênio, é o apocalipse. Porque de 2000, 1000 passará, mas de 2000 não passará. E aí viria o bug do milênio. E aí depois, quando surgiram outras pandemias, não é o apocalipse. Não, porque a lua vai se converter em sangue, a lua vermelha, tudo é o apocalipse. E tudo Jesus está vendo. Inclusive, eu não assisti ainda, mas parece que tem um vídeo aí na internet que diz que um camarada falou que Jesus voltaria agora, dia 8. Não sei se é 8 de abril ou 8 de maio. Eu estou esperando, né? E como já houveram outros profetas, há muitos anos atrás, sempre criaram datas para a volta de Jesus.
Quando não criam datas, tem uma corrente que defende que não haverá data. Só o Pai sabe, né? Só o Pai sabe o dia e tal e a hora. Realmente, o Pai sabia. Foi lá no ano 70. Jesus já voltou para julgar o povo de Israel. Agora, hoje, Jesus para nós, ele já está em nós. Olha que revelação tremenda que você vai entender. Eis que vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. E sabe quem é que habita em nós, em mim, em você, na igreja? O próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Há um só Deus, há um só Pai. Triunicamente manifesto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas uma só pessoa. E que hoje ele não habita corporalmente em Jesus de Nazaré, mas ele habita no Espírito invisível, Espírito Santo que está em nós e que nos concedeu o entendimento e a salvação eterna. É tremendo quando você tem essa revelação. E aí, isso tudo que nós lemos aqui em Gálatas fez com que se cumprisse essa realidade. Ele veio na plenitude do tempo e enviou o filho dele nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. É tão claro como a água, transparente, é tão límpido. Jesus nasceu na lei e cumpriu a lei. E não adianta você fazer doutorado, você fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, você ser doutor em divindade. Tudo bem, estudar é muito bom, é interessante, mas a revelação é superior a tudo isso, o entendimento é superior a tudo isso. Você pode estudar, o estudo te ajuda a ter técnica, a ensinar, né, a ter didática, a você transmitir, é muito bom. Você aprender, estudar hermenêutica e exegese é bom demais. Mas a revelação ela tem que ser verdadeira. Não se pode criar doutrina errada, como se foi criado durante muitos anos e ensinaram muitas coisas distorcidas da palavra de Deus. No versículo 18 de Mateus, que eu li ainda agora, 5,17, vamos voltar rapidamente lá. Mateus 5, 17 e 18. Mais uma vez eu repito, Mateus é um livro histórico. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará, até que tudo se cumpra. Eu repeti esse versículo porque nesse versículo mostra perfeitamente que Jesus cumpriu até que tudo se cumpra. Quando foi que tudo se cumpriu, como diz o versículo? Lá na cruz do Calvário, na ressurreição e no ano 70. E aí, quando isso se cumpriu, o que aconteceu para nós, a igreja da Nova Aliança? Olha só que coisa fantástica. Nós estamos vivendo um momento, o coronavírus está trazendo algumas situações que pessoas estão postergando suas dívidas, situações estão sendo postergadas. E dívidas não são perdoadas, mas são postergadas, jogadas para frente. Você vai ter que pagar, de certa forma, mais lá na frente. Mas a Escritura Sagrada, ela tem algo fantástico, maravilhoso, tremendo, que muitos passam rapidamente. Abre aí a sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 2. Muita gente passa por isso aqui. E como diz aí a gíria, né? Passa batido. Passa batido porque não há interesse de falar essas verdades. Se eu falar a verdade para o povo não vai dar o dízimo. O povo vai para uma comunidade que ele tem a liberdade de o dia que ele sentir no coração, se ele precisar viajar, sair, ele vai com a família. Claro, valoriza a sua família. A comunidade é composta de famílias, mas a família é o bem mais precioso que nós temos. É o bem mais precioso que nós temos. E muitas vezes é preferível você estar em casa com a tua família do que você estar em um templo, né, feito por mãos de homens, porque nós somos o templo, ele está conosco. Então veja bem, Colossenses 2,14. Veja o que aconteceu com aquele cumprimento lá de Mateus 5,18, né, que Jesus cumpriu a lei. Olha só o resultado disso. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Opa, peraí. A Bíblia fala isso? Quer dizer que eu não devo mais nada a Deus? E tem gente que ensina, Senhor, perdoa meus pensamentos, palavras e obras, meus pecados, pensamentos. A Bíblia diz que ele tendo cancelado, ele cancelou, como é que eu vou pedir perdão de uma dívida que já foi cancelada? As pessoas não conseguem ter uma macrovisão da verdade do Evangelho. Esta é a isso faz parte da macrovisão. A dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial. Removeu parcialmente, encravando-a na cruz. É isso que diz a Bíblia? Não. Removeu inteiramente, completamente, plenamente, encravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aí você vê o desenrolar da graça. E em Hebreus capítulo 9, 16, vamos complementar o início desta graça. Hebreus 9, 16, que diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou onde há aliança, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, esta nova aliança, que é uma aliança, né? Humanamente falando, a aliança é do metal mais precioso que se conhece ainda. Ela não tem início, não tem fim. A minha está bem amassadinha. Daqui a pouco a gente vai estar trocando ela. Mas a aliança é algo sem início, sem fim. É algo de compromisso. E esse compromisso que a Bíblia relata da aliança é um compromisso que partiu dele e não de nós. Só que a religião, ela quer que nós façamos compromisso com ele. Então diz que Hebreus capítulo 9, 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. E ele morreu. E o testamento dele, tudo aquilo que ele viveu na lei de Moisés que passou, ele criou uma nova aliança e todos os benefícios desse testamento foram transpostos para esta nova aliança que nós fomos presenteados e nos deu o direito de... Mas como é que nós recebemos? Ainda agora eu citei. Quando o Espírito Santo, ele disse que nos daria e ele habita em nós, na sua igreja. Mas pastor, mas Marcos Felipe, não é necessário ir buscar o Espírito Santo para que ele habite em mim? Não. Depois da cruz do Calvário, o profeta Joel disse assim: e o Espírito será derramado sobre toda a carne. Nesse sentido, sobre toda a etnia, e foi derramado. E ele está derramado. E eu não preciso buscar o batismo no Espírito Santo, porque não existe isso. Mas a igreja inicial buscou. A igreja inicial, ela ainda fazia muitas situações da fase de transição, daqueles locais de culto que o povo de Israel fazia para a nova aliança. Muitas práticas da igreja transitória ainda era feita, até que a nova aliança foi estabelecida por completo, até que tudo foi se estabelecendo, foi se cumprindo, foi fazendo. E hoje, na morte, né, não no nascimento de Cristo, nós usufruímos dessa herança. Então, Jesus nasceu, para finalizar, Jesus nasceu, cumpriu a lei, né, como Cordeiro de Deus, morreu, ressuscitou, o novo pacto foi estabelecido e nós não temos que copiar Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Em tudo que ele fazia, no jejum, no batismo de João, porque o meu batismo e o seu foi lá na cruz do Calvário. O de Jesus foi por nós, ele cumpriu esta justiça. O meu batismo e o seu foi lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo foi bem claro, nós fomos batizados na morte de Cristo. E é nesta morte que nós encontramos esta solução, né? Esta dívida paga, esse conhecimento que nós temos, essa liberdade. E isso modifica e transforma a mente, a condição, o seu dia a dia, né? O seu caminhar com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Você, quando começa a raciocinar e entender, ter uma macrovisão do que é a Bíblia Sagrada, o Antigo, né? A Carminha, não sei se ainda está conosco, acredito que esteja, entrou, está assistindo, né? Carmen Lúcia, minha cunhada, um beijão, cunhada, para você, para o Jorge Otávio, para todo mundo aí. Então, essa macrovisão que nós temos, quando Deus nos mostra que tudo o que ele tinha que cumprir lá no Antigo Testamento, ele cumpriu e já foi, ó, a conta foi fechada, ele já pagou, ele já finalizou, agora resta um repouso para o povo de Deus. Resta apenas que nós façamos a nossa parte, que é crer e descansar. Crer e descansar. Porque Jesus Cristo, de forma alguma, ele deixou escrito nos dias da sua carne
os ensinamentos que o apóstolo Paulo recebeu revelado. Porque Paulo disse, olha, conheço um homem, não sei se na carne, no espírito, que ele foi levado, ele usou da terceira pessoa, uma forma, né, de falar, mas este homem, quando você lê o contexto, você entende que foi o próprio Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e lá no paraíso ele não recebeu de Jesus de Nazaré, né? Pedro, Tiago, João, os 12 discípulos, né? Que aqui em Mateus 3,13 diz, olha, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. E os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e aí por diante, esses que estavam no dia da sua carne, foi o evangelho da circuncisão que eles pregaram. Mas Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, ali ele recebeu a revelação do verdadeiro evangelho, até porque Paulo não andou com Cristo, ele foi perseguidor do evangelho. E ele recebeu essa revelação para nos trazer. E veja que interessante, Bruno Varonil está conosco, um grande abraço, Bruno abençoado. Interessante é que da mesma forma como nós insistimos em falar, né, contra essas práticas legalistas, Paulo também insistia. Paulo bateu de frente com Pedro. Pedro disse que tem coisas que Paulo fala que são estranhas, né, não são esquisitas. E Paulo teve um determinado momento que falou, Pedro, você é um dissimulado. Você quando está com judeu, você finge de judeu. Você quando está com gentios, você finge de gentil. Era um dissimulado, Pedro. Tinha duas caras. A graça, ela tira este véu. A graça mostra que nós não temos mais nada a ver com o judaísmo, com o legalismo. Amamos os nossos irmãos judeus, mas o Messias já veio e vive em nós. O Espírito Santo de Deus já vive em nós. Então, meus amados, que esta macrovisão da graça de Deus, né, do Jesus de Nazaré para o Cristo ressuscitado, essa macrovisão que nos faz entender quem foi Jesus de Nazaré e quem é o Cristo ressuscitado. O esposo, nós somos a esposa do Cristo ressuscitado. Paulo, o apóstolo, ele disse, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se a Cristo conhecemos segundo a carne, não conhecemos mais. Porque o Cristo que nós conhecemos é o que ressuscitou. Ele fez aquela metáfora, né? Do casamento, do marido, da esposa, né, que fica viúva, né, e que fica chorando, né? Então tem muitos que estão aí ainda com o esposo que já partiu, que é a lei, e aí você tem a graça, que é a tua liberdade completa, que é um pacote completo de amor, de liberdade, de paz, de tranquilidade, e você precisa enxergar e tomar posse. O Espírito Santo ele possa fazer com que esta macrovisão lhe seja revelada. Eu costumo dizer, meu nome é Marcos Felipe Ferreira, não é Espírito Santo de Deus. A minha parte, o meu papel é comunicar, é ler, é estudar, é falar. Cabe ao Espírito de Deus revelar a cada um de nós esse entendimento da graça e nos trazer esse entendimento e essa liberdade, não para viver uma libertinagem, mas para viver a genuína graça do Espírito que já está sobre esta terra. Eu declaro na sua vida e na minha vida que haverá crescimento, haverá evolução, haverá um entendimento cada dia mais perfeito, cada dia mais crescendo na estatura de varão perfeito e entendendo os desígnios que Deus já deixou predeterminado para a sua igreja, para todos nós. Vamos orar e agradecer a Deus. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos, interceda pelo Ministério Graça e Intimidade, interceda pelos seus irmãos em Cristo. Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, Pai querido, minha carne, eu levo cativo mais uma vez os meus pensamentos à obediência de Cristo e entendo que não tenho bem algum em minha carne, mas eu tenho um espírito perfeito. Por esta razão é que eu faço e fiz uso da tua palavra e faço uso da intercessão e da oração para rogar pelos teus filhos, para interceder, que nós, os teus filhos, pela oração, possamos nos direcionar ao ponto preciso que o Senhor deseja que nós estejamos, para ali receber de ti o entendimento, a revelação, o conhecimento para o crescimento como filhos amados. Como uma criança
que desenvolve com seus pais, que cresce, que chega à fase da puberdade, da adolescência, da maturidade na juventude e vai amadurecendo, se torna um adulto, vai crescendo, que nós possamos crescer contigo, dia após dia, day by day, para que nossas vidas a minha vida seja um exemplo para o meu próximo, para os teus eleitos que estão em religiões erradas, em ismos errados, em doutrinas erradas, equivocadas, que nós sejamos ícones para a glória do teu nome, Pai. Um grande abraço ao irmão Alcino Jorge, a todos aqueles que entraram, aqueles que estão conosco, que estiveram, aqueles que vão nos assistir daqui a uma semana, 1 ano, 10 anos, 100 anos. E como eu termino sempre, né? Tenho criado esse costume de terminar, olha, beijo do pastor baixinho, que nós possamos entender e nos amar através da oração e do conhecimento dessa palavra. Não se desligue de nós. Na próxima semana, se nós não estivermos em Macaé, a liberação para reunir no templo, estaremos aqui novamente, nesta live maravilhosa, trazendo para você, alimento sólido, comida gostosa. Essa comida aqui não é comida requentada não, é fresquinha, é pão fresco. Olha, um grande abraço, Deus é contigo, você tem Deus na tua vida todos os dias. Tenha uma semana abençoada e ore por mim, ore pelo pastor Marcos Felipe. Contate-nos, mais uma vez, DDD 22 981 55 23 08. A graça nos basta, Bruno Varonil. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa semana.